semana já teve pequenas pinceladas sobre o tema dessa live de hoje, que são as fases da campanha, assim. Teve 2 posts que dialogavam entre si, se vocês acompanham os posts diários, por isso que é importante estar sempre em contato, que a gente já falava de que campanhas são muito importantes e é possível se organizar para a campanha. Só que organizar-se para a campanha também passa a saber quais são as fases da campanha. Campanhas têm fases e funções diferentes em cada fase. Mas, veja bem, só falando na ponte aqui, né? É um dos principais erros que acontece muito, sobretudo com o marinheiro de primeira viagem, é que ele acha que nos 45 dias de campanha para se fazer a mesma coisa. E não é bem isso. Por isso que o Paulo, né, vai falar agora para vocês uma coisa que é importantíssima. Pega papel e caneta e aponta tudo o que ele vai dizer. Porque senão você vai fazer a mesma coisa a campanha inteira, e se você fizer a mesma coisa a campanha inteira, você não vai convencer. Porque algumas das discussões que a gente tem sempre aqui no Ousadia é que campanha é a conversão de simpatizantes, é até um meme que a gente fez essa semana, que é a conversão do simpatizante em eleitor, e como transformar esse eleitor. E para transformar esse simpatizante no eleitor, você tem um processo de convencimento. E esse processo de convencimento passa muito também por esse processo da campanha. Então, você tem de conhecer todas as fases da campanha para saber os processos da campanha. E o primeiro processo da campanha, que vai começar agora, é o processo de ativação para a campanha. O que seria esse processo de ativação? É o processo de lembrar para muitas pessoas que tem eleição esse ano. É que muitas das vezes as pessoas estão no seu dia a dia, agora que começa a surgir, essa semana, inclusive, nós acompanhando nossos clientes, acompanham os cenários de várias prefeituras, de vários vereadores de todo o país, já começa as pessoas se firmarem cada vez mais como pré-candidatos, então a sociedade começa a perceber, então por que está aparecendo esse tanto de pré-candidato? Porque estamos chegando no período eleitoral. Então, esse é o processo de ativação. As pessoas estão começando a ser lembradas que vão ter que tomar uma decisão. Eu estava até mexendo com os dados eleitorais essa semana, que alguma discussão que eu e Nerete vimos na live de quarta-feira passada, que é sobre o aumento das pessoas que não vão votar, ou baixo comparecimento, Nerete, eu fui conferir os dados. Para o Brasil, o comparecimento para as prefeituras é maior do que o voto para a presidência. Ou seja, as pessoas tendem a votar mais nas eleições locais do que nas eleições nacionais. Mas veja bem, isso faz totalmente sentido, né? Porque quer dizer, a principal esfera que impacta na vida do cidadão é a prefeitura, né? Às vezes a gente tende a pensar que pela relevância, né, da presidência, do panorama nacional, é o mais importante, mas não é não, né? Então, ainda bem que o pessoal vá mais para votar no prefeito, né? Porque aquela coisa, né? As pessoas moram nas cidades, né? As pessoas esquecem. Assim, o seu dia a dia são os problemas da cidade, assim. Então, isso passa muito, assim. Os dados comprovam isso. As pessoas tendem a se preocupar, talvez, e se denotam isso, que por mais que no dia a dia a gente escute notícias mais do Estado ou do nacional, na hora da votação, na hora de tomar a decisão, a gente toma uma decisão muito mais do local, assim. Então, essa primeira fase é essa, de lembrar as pessoas, que as pessoas têm de votar, e também é uma fase de organizar a sua campanha. Você tem de se organizar e preparar para os desafios que virão. Tudo aquilo que você vai enfrentar durante todo o processo eleitoral. Sendo que você tem que pensar que campanhas são só 45 dias. É um tiro muito curto, é muito pouco tempo, assim. Então, se você não consegue fazer esse processo em 45 dias, é muito difícil se você não se organiza. Mas Então, agora você vai lembrar as pessoas e se organizar. Essa é mais ou menos as atividades da primeira fase, que é essa fase de ativação. Eu Opa, acho que só lembrando que tem mais um ponto nessa primeira fase da ativação, tá? Que é o quê? A divulgação do teu nome, né? Você conseguir dar visibilidade a você, você começar a contar quem você é, quais são suas ideias em geral, enfim, né? É o início da sua apresentação e da primeira pincelada da sua narrativa, né? Daquilo que será seu projeto político. Então, retomando o que o Paulo disse, você já vê, né, que em grandes linhas tem naqueles 3 grandes momentos, né? Você se organizar,
Lembrar ao eleitor que estamos no período eleitoral e ele terá que prestar atenção e decidir em quem votará, e você começar a divulgar seu nome, né, contar sua história, enfim, e começar a falar em linhas gerais quais que são essas suas ideias, certo? Certo? E pensando bem que sempre nós, como seres humanos, nos ligamos em história, né? É um tema que hoje em dia as pessoas gostam muito de chamar storytelling, mas storytelling não é nada mais do que contar história. Então, essa é a primeira fase, é começar a contar essa história. Então, isso que a Naré lembrou, que é o terceiro ponto dessa fase, que é começar a se apresentar, é apresentar quem é você, apresentar quem são os personagens dessa eleição que se virá. Então, contar essa história. Qual é o processo de contar essa história? Eu acho que para isso a Nereia pode até falar melhor do que eu. Você constrói peças publicitárias nesse sentido. Você tem que construir peças publicitárias, peças de campanha que desenvolvam isso. Quem é você? Então você vai construir cards para o Instagram, posts no YouTube que falem quem é você. Então, muitas vezes isso pode vir via depoimento de pessoas que apresentem a você, que possam descrever o seu passado. Então, é nesse sentido que você começa a contar a sua história, nessa história de construir o personagem da sua campanha. Com certeza, né? Falando sobre isso, fica atento porque daqui a pouco a gente vai entregando os materiais gratuitos aí para vocês, que vai falar justamente, né, de quando a quando que dura cada fase esse ano, mas também avaliando justamente essa questão da propaganda eleitoral que o Paulo citou, né? Se você repara, geralmente nas grandes campanhas, enfim, para prefeituras de grandes cidades, por aí vai, tu sempre vai ver que o primeiro horário eleitoral gratuito sempre é justamente isso, né? A apresentação do candidato. Eu lembro muito do vídeo do Dória 2016, onde ele traz a história dele, mas ele traz a história dele de um jeito diferente, porque ele era conhecido como o filhinho do papai mimado, né? Então eles utilizam na narrativa para apresentar a história de vida dele como quem? Como alguém que viveu no exílio, que foi complicado, que passou dificuldade financeira, para o quê? Para conseguir passar a imagem de que ele era como qualquer outro brasileiro, né? Então, essa fase inicial é muito importante que vocês não percam, que vocês pulem etapas. E há uma coisa importante que primeiras impressões ficam assim. Então, se você não construir uma boa primeira impressão, você pode queimar etapas ou deixar rastros na sua campanha que vão pendurar até o final da sua campanha. Então, é importante que a construção dessa primeira fase é muito importante, assim. Feito isso, a gente chega numa segunda etapa desses 45 dias, que é o desenvolvimento da sua campanha, que é a fase, que é uma fase crucial, que aí nessa ideia de contar história, que eu gosto muito da ideia de contar história, que é quando você dá robustez, você aumenta pessoas, aumenta personagem e aumenta conteúdo para a história. E como que você aumenta conteúdo para a história, para a sua história, para a história da sua candidatura? Você apresenta programa, você cada vez mais apresenta propostas, você apresenta mais pessoas que lhe apoiam. Então, você vai construir uma história que lhe dá mais robustez. É aquele momento, quando você vai ler um livro, se vocês estão vendo na biblioteca atrás, tem muitos livros de fantasia, eu que adoro livros de fantasia, é aquele momento que aparecem os desafios, que a história fica interessante, que aparece mais personagens, mais cenários na trama. Então, é esse o momento, que é o momento de desenvolvimento da história. Então, quando você está nessa fase de desenvolvimento da história, você tem que sim apresentar programas. Agora sim você apresenta o programa com o seu nome, o seu partido, uma discussão que eu e o Nerete tivemos, assim, o que o seu partido pode trazer para você, o que o seu partido pode contribuir para você. Então, é nesse sentido e nesse ponto que é essa segunda fase, que é, pensando nos 45 dias, a maior parte seria, sei lá, 23, 27 dias, que você vai dar conteúdo ao seu personagem. Quem é a sua persona? E como você vai construir isso?
Né? Para você construir isso, é o que a gente sempre fala, né? Não é pela gente ser pesquisador, é porque de fato é muito relevante. É o famoso análise de cenário, que a gente repete, 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 mas é porque é muito comum vocês pularem. E veja bem, você não consegue se comunicar com seu público ou então entender as necessidades para você criar esse conteúdo, né, que seria teu projeto político, se você não escutou, se você não entendeu, se você não reparou. Então, você precisa, de fato, sim, fazer essa análise, identificar quem que é o teu público e o que ele está falando, né? Sim. E é nesse momento que tem esse processo do crescimento e desenvolvimento do personagem, assim. E, finalmente, a gente chega no último ato de toda a história narrativa, que no caso da campanha é a cristalização do voto, e aí sim, a transformação de toda essa história em voto, que é o que a gente chama de cristalização. O que é a cristalização? É quando você pegou na mão do eleitor, lá no primeiro capítulo, que é se apresentar para o eleitor, e vai transformar você vai transformar esse simpatizante em eleitor. Ou seja, esse processo de transformação da história. E como que você faz isso? Agora sim você tem que reforçar o seu número, lembrar as pessoas que a eleição vai acontecer dia 15 de novembro, que as pessoas, inclusive porque mudou a data, então as pessoas estão acostumadas muito com as eleições em outubro, então eu vou ter que convencer as pessoas a irem à urna, 15 de novembro, inclusive no Brasil, é feriado. Então, o processo de cristalização, que seria essa última semana da campanha, os últimos 10 dias de campanha, é aquele momento que você frisa o seu número. Quem é você? Ah, eu construí todo o meu personagem, eu sou Paulo Vitor, você conhece as minhas propostas, o que eu quero fazer. Agora sim, você vai pegar o meu número, que é o número XXX, e vai votar em mim. Para além disso, gente, igual o Paulo diz, também tem o fato de você precisar se mostrar vitorioso. Isso também é muito importante. A gente já falou muitas vezes do famoso efeito da adesão, né? Do Maria vai com as outras. Então, tem esse fenômeno assim que quando você é um candidato derrotado, dificilmente você consegue conseguir essa cristalização. Então, geralmente, falando de novo nas propagandas, né, além de você frisar seu número, etc, etc, aparece aquele momento com muito depoimento de apoio, o candidato rodeado de pessoas, mostrando que ele tem essa chance real, que ele é alguém com carisma que vai chegar lá. Então, é muito isso, igual o Paulo estava falando. E uma grande sacada, não sacada, né, mas faz parte da narrativa, igual o Paulo estava falando, a maior parte das histórias da literatura fantástica é o quê? A jornada do herói, que nada mais é do que isso. É como que ele vai pulando as dificuldades até finalmente chegar nessa fase que ele já está prestes da grande vitória, né, da última grande batalha. Então, é um pouco replicar isso durante os 45 dias. Que é isso, construir então essa vitória, que é a construção da vitória, que é a conversão do seu simpatizante no seu eleitor. Com isso, a gente fecha o ciclo da campanha. Então, para construir uma boa campanha, então, você tem de conhecer as três fases de construção de uma boa campanha. Por isso é importante saber cada fase e pensar cada fase e com isso trabalhar cada fase, saber como agir em cada fase, que peça publicitária fazer para cada fase. Então, se eu sou o estrategista da campanha, se eu sou o candidato, eu tenho que saber me posicionar, como vou agir em cada fase da campanha. Gente, isso aqui parece muito besta, mas eu falo pela minha experiência. É muito comum você ver a equipe e a pessoa fazendo nos 45 dias a mesma coisa. Já seja na rede social, já seja no porta a porta, sobretudo nessas campanhas com menos orçamento. Então é muito importante que vocês levem muito a sério o que a gente falou aqui, tá? Porque isso é uma questão muito relevante, que com certeza vai fazer a diferença na campanha de vocês. Mesmo sendo uma campanha sem alguém profissional que oriente, tá? É isso então. Então, de conteúdo básico, eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje, né, Areia? Assim, que é essa coisa da construção da campanha. Sendo que a gente tem algumas coisas ainda para falar, mas a gente gostaria muito de abrir a pergunta de vocês, que vocês possam falar e algumas dúvidas que surgiram sobre as primeiras coisas. Inclusive que aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, cada vez mais a gente vai trazer, porque agora começa essa fase da campanha.
até aqui, mais ou menos, agora, inclusive, com lançamentos mais, daqui 10 dias, né, até dia 16 de novembro, a gente já tem o final das convenções e as candidaturas já se transformam em candidaturas e não mais pré-candidaturas. Então, vocês já têm que pensar que até o dia 16 de setembro, vocês já vão virar candidatos. Então, vocês têm, sei lá, 20 dias para organizar essa parte que falta. Assim. Bom, de fato é até o registro, né? Que diz assim oficialmente para poder falar como tal e não levar multa, né? Mas é isso sim. Realmente você já está. Gente, falta um mês para a campanha, não está faltando mais. Então já é o momento de vocês começarem a se organizar e a pensar. Vai jogando as suas perguntas, gente, que né, o mais importante é conseguir responder vocês. Veja bem, o Paulo Rocha diz: existe um tripé para uma boa campanha. Estratégia e planejamento, serviços prestados e redes sociais. Qual a medida correta de cada um para chegar ao sucesso? Paulo, isso é o de sempre, vai depender muito de onde você está. Veja bem, com certeza a estratégia de planejamento vai ser fundamental em qualquer um. Quer dizer, você esteja no interior do Maranhão, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas, essa vai ser fundamental em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Agora, essa questão já das redes, por exemplo, né, ou então dos serviços prestados, etc., vai ir variando. E aí que entra de novo essa questão da análise do cenário. Né? Às vezes vocês acham que a gente não quer responder, mas é que realmente não tem fórmula mágica, né? Senão seria muito fácil, seria um bolo pronto, né? E não é bem assim. Porque é aquela coisa, eu não posso comparar São Paulo, que tem 15 milhões de habitantes, com a minha cidade, que tem 50 mil habitantes, entendeu? São cidades completamente diferentes. E olha que eu estou falando de duas cidades que estão no Sudeste. Então, e nem estou para extravasar as pessoas falarem que ele está falando que do Nordeste ou do Sul. Eu estou pegando a cidade que eu conheço, que é a cidade de onde eu vim, que é uma cidade de 50 mil habitantes, que nem são cidades menores. Minas Gerais tem cidades de 2 mil habitantes, tem cidades de 5 mil habitantes. Minas tem cidades, algumas das menores cidades do Brasil, assim, tem o maior número de municípios e alguns dos menores municípios por causa disso. Então, não dá para pensar, nessas cidades de 2 mil habitantes, eu não posso falar que a campanha nessa cidade vai ser igual à cidade de São Paulo. Por isso que a Naré está falando da importância de qual estratégia usar para cada um. Agora, você me pergunta, Paulo, estratégia de planejamento, serviços prestados, olha só, estratégia de planejamento é basilar em qualquer candidatura. Se você vai fazer uma candidatura em São Paulo com 15 milhões de habitantes, ou numa cidade de 5 mil habitantes, igual eu estava dando exemplo agora, é importante que você tenha uma estratégia para esse público, para essa eleição. E você se planeje para enfrentar essa disputa. Então, exatamente. O Paulo tocou no outro ponto crucial, né? Não é só o cenário que dizer, o município também é o teu público. Se você é um candidato que está falando com um jovem, por exemplo, no caso do vereador, que é uma eleição mais nichada, aí beleza. Aí provavelmente a rede social, mesmo que você esteja numa cidade menor, será muito mais relevante do que se você está numa cidade menor e teu público é um público mais na faixa dos 40, 60, vamos pôr, né? Um pouco por lá. Entendeu? Então, tudo isso tem muito a ver. O mais importante é que você fique ligado e, igual o Paulo disse, você traça sua estratégia, seu planejamento, levando em consideração não só as fases, mas também a realidade do seu município e do seu público. Que é a mesma pergunta do Euclides, que acabou de entrar, que a minha cidade tem 20 mil habitantes. Qual estratégia devo utilizar? Euclides, isso vai variar muito. Porque, por exemplo, tem cidades de 20 mil habitantes que a maior parte desses 20 mil habitantes está na zona rural. Tem cidades que os 20 mil habitantes estão todos na zona urbana. Tem cidades que esses 20 mil habitantes todos têm acesso à internet. Tem cidades que esses 20 mil habitantes, a maior parte da população não tem acesso à internet. Por exemplo, hoje eu estava assistindo uma reportagem onde um estado do Brasil, 70% da população não tem acesso à internet para as aulas virtuais. E alguns estados, mais de 80% do estado consegue ter aulas virtuais com acesso à internet. Então, eu não posso fazer esse prazo assim, 20 mil habitantes. Você vai ter que pensar a estratégia específica para a sua cidade e para a sua candidatura, não só para a sua cidade, mas até o que a Naré acabou de falar, para a sua candidatura. A minha candidatura é o quê? Vereador. Eu vou fazer uma campanha vereador para um bairro. Então, com os votos só do meu bairro eu consigo me eleger?
Se eu conseguir me eleger só com os candidatos do meu bairro, talvez eu possa usar uma outra estratégia. Então, isso vai depender muito da sua candidatura. E, gente, presta atenção, eu sei que tá cheio de pessoas na internet falando que esse ano a eleição vai ser digital, que o porta a porta não vai contar. Gente, vocês não podem pegar uma coisa que vocês verem na internet, que é a média, né? Quer dizer, a gente fala mais em linhas gerais e você colocar isso para seu caso. Não tem jeito, vocês precisam avaliar, senão vocês vão ter um baita tiro no pé. E depois você vai falar assim, poxa, eu fiz tudo que eu li na internet, tudo que eu vi, tudo que eu li no blog, tudo que eu li aqui, ali. Gente, não tem jeito. Você precisa avaliar do jeito certo, tá? Só se jargão ganhasse alguma coisa, seria muito mais fácil. Né? Pergunta da Maria Fernanda. Sou estudante de ciência política e gostaria de saber a principal diferença dessa campanha política num período de pandemia. Maria Fernanda, essa é uma discussão que a gente já está trazendo, a gente já fez ela em algumas lives. Assim. Eu acho que tem pontos e que a gente vai ter que levar em consideração. Você pode, se você e acontece, e vai ter locais diferentes, como a gente está discutindo. Você tem cidades que foram mais atingidas do que outras cidades. Se a cidade for mais atingida pela pandemia, provavelmente o problema da pandemia, o problema de saúde pública, vai ter mais interferência do que outras cidades. Então, você tem muito sobre isso. Por exemplo, você tem estudos já feitos que algumas cidades onde você não tem tantos problemas com a pandemia e a cidade fechou tudo, a avaliação do prefeito caiu. Mas se você tem cidades onde você teve um grande número de mortos e o prefeito fez uma boa gestão, a avaliação do prefeito cresceu. Então, tem essa coisa. Você pode ter um aumento da abstenção, que a gente estava discutindo um pouco tempo atrás, porque as pessoas vão estar com medo de se aglomerar e vão deixar de votar. Então, esse é um outro ponto que você vai ter que levar em consideração quando você for avaliar a eleição em época de pandemia. Eu acho que, em linhas gerais, a gente vai ter dois grandes cenários, né? Falando assim, linhas gerais de novo, tá? As grandes cidades, onde provavelmente a pandemia terá mais impacto, as pessoas estão um pouco mais tímidas ainda com o corpo a corpo, né? Vai ser muito mais traceado na rede, no WhatsApp, enfim, no meio digital, tá? E do outro lado, tem aquelas outras regiões, igual o Paulo estava falando, tenho clientes do interior, de cidades pequenas, onde a vida está normal, eles estão fazendo pré-campanha de casa em casa, na cidade não tem casos, então tá assim, uma realidade totalmente diferente do que pode estar na tua cidade. Então é muito importante que você leve isso em consideração. Né? Aí vai ter cidades que com certeza a pandemia vai mudar o jogo, vai afetar a abstenção, vai afetar a nova forma, né, de ter o corpo a corpo, e vai ter outras onde praticamente não vai ter essa diferença. Natan veio com a pergunta agora. Qual o tempo de duração da ativação da campanha? Espera o conteúdo. Paulo, não responde não. A gente vai lançar um conteúdo, então fica de olho que você vai poder pegar o calendário já direitinho. Natana, eu vou ser cruel e não vou te responder. Me desculpa, Paulo. Paulo ele era bonzinho e já queria te responder. Eu obedeço ordens. Natana, não respondo. Vamos passar para a pergunta do Paulo. Obrigado pela resposta. Alberto Alberto, seu livro Cabeça do Eleitor, fala que vocês disseram. Conhecer a sua realidade. Se o Alberto fala isso, a gente concorda com o Alberto, e o Alberto também é um dos estudos que a gente leva em consideração. Eliane, parabéns pela live. O que um candidato não deve fazer em uma campanha? Eliane, muito boa pergunta. Isso, inclusive, é um tema de uma das lives que vão acontecer na sexta-feira, que vai ser no Instagram, né, Nereia? Vai ser com ele. Mas com certeza já começando, né? O mais importante é você não levar uma multa salgada, nem ter o diploma casado, né? Por alguma coisa que você fez. Isso assim, falando em termos legais, que é o que a gente vai falar com a Noelle na live da sexta. Mas, Paulo, conta para ela no sentido estratégico, o que você acha, né? Sem levar o jurídico, que com certeza é fundamental. Eu acho que um candidato não deve prometer aquilo que ele não pode cumprir. Então, a primeira coisa é, se você é candidato a vereador, prometa coisas que o vereador possa fazer. Se você é candidato a prefeito, prometa coisas que um prefeito pode fazer.
não prometa coisas que, por exemplo, são atribuições da Presidência da República. Ou não prometa coisas que são atribuições do Congresso Nacional. Que eu acho que a gente vê muita coisa por aí de pessoas que prometem disputas que não são das suas competências. Isso é um problema muito grave, eu acho, que acontece em toda eleição. Porque se você promete uma coisa que você não consegue cumprir e não são das suas competências, depois você acaba frustrando o seu eleitor. E eleitor frustrado, você gera um problema não só para você, mas como para todo o sistema político. As pessoas começam a se afastar da política. Então, o que eu sugeri é tente ser fiel àquilo que você realmente consegue cumprir. Assim. Acho que é o principal ponto que eu falo de promessas. Assim. Com certeza, isso com cara ao eleitor é o principal ponto, tá? Isso e não comprar voto, tá? Vocês sabem que a gente aqui é totalmente contra clientelismo, que ainda é uma prática, infelizmente, muito comum em alguns locais. Agora, já falando também em outro ponto que atinge mais você como candidato, seria a questão do planejamento, igual a gente estava falando antes, sabe? Você se jogar na campanha sem ter planejado, sem ter pensado nessas 3 fases e no que você fará em cada uma, e sem ter organizado, igual o Paulo te disse, né? É muito importante que você se organize, que você saiba o que você fará, quem que vai te ajudar. E outra coisa também é o feeling, né? Você conseguir sentir, porque se você está sendo chato, se você está puxando a corda demais, tudo isso vai ser já no decorrer, sabe? Mas você precisa ficar muito atento a esses sinais. Um bom candidato, a gente até falou isso na última live, um bom candidato sempre está com um ouvido na rua e com o olho na organização, assim, tipo assim, ele tem que estar muito bem escutando tudo que seus eleitores estão falando, o que estão pedindo, e com os olhos na organização da sua campanha, sentindo muito bem como se organizar e agir na sua campanha. Ah, falando nisso, gente, uma dica extra, tá? Garanta que você vai ter um coordenador de campanha, mesmo que seja teu amigo, mesmo que seja alguém da tua família. Por que, que o coordenador de campanha é tão importante? Justamente por isso, porque por muito que você esteja com um olho aqui e um olho lá, igual o Paulo disse, o coordenador é quem de fato vai conseguir avaliar as coisas até também desde uma percepção de fora, né? Então você precisa de um coordenador de campanha que te fale as coisas, que seja alguém bem analítico, tipo virginiano, né? Um signo de terra aí para conseguir colocar você mais na vida. E alguém que te fale verdades, tá? Talvez alguém que nem concorde com você o tempo todo. Exatamente. Essa é uma boa dica. Escolha alguém para que não concorde com você o tempo todo. E, gente, leva muito a sério isso aqui, porque vocês podem estar achando que é besteira, mas teve uma pesquisa, os grupos de renovação 2018 tiveram muito sucesso, mas teve diferenças entre Rapes, Renova, Acredito, uns se elegeram mais, outros se elegeram menos. E na pesquisa, para tentar decifrar o que estava por trás disso, o fato de uns deles ter tido o coordenador de campanha e outros não, porque dentro da organização uns tinham frisado isso e outros não, teve um impacto muito alto. Claro, não foi a única, mas foi uma das grandes variáveis. Então, gente, fica ligado e começa agora a procurar se você não tem ainda coordenador. Naré, a gente vai falar da nossa querida Jornadas de Setembro. Ah, com certeza, gente. Deixa eu falar aqui. A gente tá vindo novidade por aí, tá? Vocês já sabem que nós sempre queremos tentar inovar, trazer alguma coisa que ajude vocês. E tá vindo novidade por aí, muito focada na campanha. Então, fica de olho que vai ter uma semana de aulões. Depois vamos lançar um projeto, uma comunidade para vocês, né? Para quem topar vir nessa viagem conosco. E então vocês têm que ficar bem ligados. Mas, gente, fica ligado no Telegram, tá? Não só no Instagram, porque no Telegram é o que o Paulo disse antes, está rolando muito conteúdo e tudo é avisado muito por lá, porque fica muito mais fácil do que o WhatsApp ou do que Instagram, que a gente também é refém do algoritmo, né? Então, gente, se liga lá, tá? Aproveita. Corre, porque essas aulas vai ter material extra e com certeza já vai ser um passo inicial para te ajudar muito. Se as lives te ajudam, você não vai pensar nesses 3 aulões. Vai ser assim, você vai sair fritando, mas um passo mais preparado para sair na frente dos seus concorrentes. Gente, mais uma vez, se inscreve aqui no YouTube, ativa o sininho, tá tendo muitos conteúdos aqui agora só para o YouTube. Lá no Instagram, a gente está na meta de chegar a 10 mil inscritos. Eu tenho uma aposta particular com a Nereia de quando a gente vai atingir. Gente, tem que ter antes do meu aniversário, né? Meu aniversário é daqui a pouco. Então, vocês podem me dar esse grande presente, né? Então, se vocês já se inscreveram, compartilha com as outras pessoas para se inscreverem. Lá no link do Instagram tem todos os nossos canais
e tem principalmente o link para o grupo do Telegram, que é onde que a gente está entrando muito conteúdo também inédito para esse link do Telegram. Então, cada vez mais conteúdo. E fiquem ligados para setembro, que vai ter essa jornada que vai chamar Método Ousado, Campanha na Prática, de 3 aulas muito focadas em campanha, com passos importantes para a campanha, que a gente vai começar a desvendar para vocês se prepararem para a campanha. Vai ser antes do final dos registros das candidaturas, para que vocês se preparem e se organizem muito bem para a campanha. Com certeza. Mas, gente, agora falando no curto prazo, nosso próximo encontro é no Instagram com a Noelle, tá? Que aí ela vai falar justamente de tudo que você não pode fazer no sentido jurídico, tá? Para você não levar nem multa salgada, nem cassação do diploma, caso você consiga se eleger. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter topado vir para o YouTube, né? Que é uma nova empreitada. Obrigada ao Paulo também por estar aqui. Então, Paulo, fala aí sua última fala. Então é isso, gente. Muito obrigado. Mais uma live do Ousadia. Fiquem aqui com a gente. Eu passei todos os recados para se inscreverem nessa grande comunidade ousada que a gente está criando cada dia mais. E tem conteúdo todo dia. Não saiam daqui. Fiquem principalmente nesses 3 canais, YouTube, Instagram e Telegram. É tudo fácil, tudo junto, que cada dia mais tem conteúdo toda hora, tem stories, tem feed, tem mensagem no Telegram, tem vídeo no YouTube, tem eu fazendo dancinha no stories, eu ainda vou convencer vou convencer a Noelle a fazer um TikTok, qualquer dia a gente chega lá. Gente, a gente se fala, viu? Muito obrigada, foi um prazer vocês ter aqui. Até mais. Tchau, gente, abraço. Tchau, abraço.